A paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, o nosso Jesus. O nosso Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, de todos os nossos corações, nós devemos estar buscando o nosso Jesus, buscando as nossas energias espirituais, as nossas forças para prosseguir nessa caminhada que não é tão simples como nós pensamos. E se não é tão simples assim agora, faça uma ideia do que vem pela frente aí, viu? Porque se você parar no tempo, quando você for ver, a onda já veio, te tragou e te engoliu e você morreu afogado, sem salvação. Então, vamos parar na realidade, porque a realidade está aí, perante os olhos de todo ser humano. Todos os acontecimentos da Terra hoje é a prova da nossa realidade. A nossa cultura é de que o que nós aprendemos é de que nós partiremos daqui, morreremos e vamos direto para Deus, para o céu. Essa é a nossa tradição, que recebemos dos nossos pais, porque você não faz ideia do que é partir dessa terra sem conhecer o Filho de Deus no que diz respeito a obedecer e viver com Ele. Você não sabe, você não tem nem ideia do que é isso. Se eu fosse você, eu parava para pensar o que significa isso. As pessoas dizem: morreu, acabou. O que acabou? Acabou o corpo, né? E o espírito? Você não faz, querido. Você não tem noção do que significa isso. O ensinamento das pessoas hoje sobre vida após morte, cada um tem um ensinamento. Cada um tem uma palavra para falar, cada um tem uma maneira de dizer. Mas eu e você, que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a Bíblia, não podemos deixar de ensinar ao povo. Seja ele quem for. Rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, não interessa. Brasileiro, de qualquer outra nação, estrangeiro, não interessa quem ele é. Basta que ele seja um ser humano, você tem toda a obrigação de explicar o que está pela frente. Após o homem sair desse corpo físico, descer ao pó da terra, o que tem pela frente. Sem Cristo, meu filho. Sem Cristo, meu irmão, não queira descer para lá. Lute com todas as suas forças, para que você não desça a sepultura sem Cristo. Porque se não se arrepender, não tem jeito. Aqui nós somos humilhados, envergonhados, e às vezes até processamos certas humilhações que a gente tem aí. Não há processo hoje para tudo. Tudo que se faz hoje, a pessoa dá uma risada, o outro não gosta da risada, vai dar processo ao camarada. Está assim hoje. Isso perante os homens. Agora você nem imagine, nem queira se aproximar. Quando Deus resolveu humilhar as nações, não queira cair na humilhação de Deus, porque depois vem a ira dele. Ira, humilhação de Deus sobre todas as nações. Fogo e enxofre. Alguns pregam: não existe fogo para queimar ninguém. Você vai ver hoje ainda aqui nesse vídeo. Nós estamos meditando o porquê de todas essas destruições que está na terra e porquê de tantos erros com a humanidade e de tantas doenças e tantas pragas. Você vai ver isso dentro da Bíblia. Você está vendo, ou melhor, você está vendo e acompanhando dentro da Bíblia comigo. Quebra de mandamentos. A extinção dos mandamentos que os pastores e os pregadores e os líderes religiosos colocaram dentro das igrejas. Por não querer explicar o que Paulo fala, o que Jesus fala sobre leis e leis e leis e mandamentos, eles trouxeram isso à humanidade e não querem se arrepender. Para ensinar o que é correto, para ensinar o que prevalece, o que é mandamento, o que é lei. Você vai saber definitivamente quando nós encerrarmos o último mandamento,
você vai ver o que representa mandamento, o que representa lei e quanto tempo eles vão durar. Nós veremos isso. Então, antes de começar o texto, eu quero que você se inscreva, por favor, e deixe seus comentários aí no canal para nos auxiliar, tá? Vamos para o texto básico, que é o Êxodo, capítulo 20, e o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está o versículo, ou melhor, o mandamento de número 2. Eu fico preocupado com aqueles pregadores que pegam esses versículos, que pegam os mandamentos e arrumam as paliações deles, as retaliações deles, para encaixar dentro do ensino deles, para defender a tese deles de que os mandamentos acabaram. Então eles vão empolando as coisas, vão pegando o sentido deles, os livros deles, e tudo aquilo que ajuda e contribui com o erro deles, para eles ir colocando, tinha um mandamento aqui, a teologia diz isso, o tetagrama diz assim, a língua de tal diz assim, a Bíblia traduzida em hebraico diz assim, o outro diz isso, o outro diz tal. A minha língua e a minha linguagem com Deus é direta, é correta com Deus, ou é ou não é tirada daqui. Se tais livros, ajude, amém, se não, essa é a nossa linguagem. E Tiago vai dizer isso já já para nós, o que significa. Então esse mandamento aqui, ele implica naquilo que Deus disse para os filhos de Israel a respeito de bênção e maldição, quando os filhos de Israel não obedecem e quando o ser humano não obedece os seus mandamentos. No capítulo de número 28, Jesus diz, o versículo de número 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendes o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui está falando para a nação de Israel. Versículo de número 13: O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Irmão, já é a segunda vez que ele está falando sobre mandamento aqui nesse capítulo. Versículo de número 14. O versículo de número 14. Não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. Não siga outros deuses para os servir. O que o mandamento diz? Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus diz para o jovem rico? O que Deus diz para todos os fariseus? E o que Deus diz para João, capítulo de número 5? O Evangelho, ou melhor, a carta de João. João, apóstolo de Cristo, na sua primeira carta, capítulo de número 5, vamos dar uma olhada para ver o que o João diz aqui para nós. Abra comigo. Carta de João. Vocês dizem que os mandamentos acabaram, não? Que os profetas tirou, os apóstolos não falam mais sobre o mandamento, que não existe mais os mandamentos, que os mandamentos foram passados para trás, foi até Jesus, Paulo diz que não tem mais, e vocês acusam todo mundo para defender o ensinamento de vocês.
João 5, ele diz aqui. É o versículo de número 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhes dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esses não digo que orem. Toda a injustiça e pecado é a transgressão. Então, João está dizendo aqui que toda injustiça e transgressão é a desobediência, a transgressão da lei, a quebra de mandamentos e a rebeldia contra a palavra de Deus é o que faz o crente pecar para a morte. Esse versículo aqui de número 16. Pecados para a morte, pecados para condenação. No versículo 1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus, o que, irmãos? Guardamos os seus o que? Os seus mandamentos. Vejam que, quando João está dizendo aqui que guardamos os seus mandamentos, João coloca isso no plural porque são 10. E ele diz que aqueles que não obedecem os mandamentos, daqui no versículo 16, que eles cometem blasfêmia contra uns aos outros. Ou melhor, contra Deus, por não socorrer uns aos outros, por não obedecer a palavra de Deus e por não viver em harmonia com Deus, com o seu evangelho, obedecendo os seus mandamentos e as suas leis. A consequência da quebra de mandamentos está aqui no capítulo de número 28 de Deuteronômio. Observe que do versículo 1 até o 14, ele fala das bênçãos. Por quê, queridos? Porque a bênção, irmão, já está dada. A bênção é nossa. Só que essa bênção de nós, ela tem limites. E quando o limite é quebrado, a bênção vai se afastar. E Deus diz aqui para os filhos de Israel, versículo 15: mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus o quê? Mandamentos, estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Todas as maldições. As pessoas vão pregar, vão ensinar e dizer que isso foi no passado para os filhos de Israel. Vamos caminhar na Bíblia um pouco. Capítulo, o versículo de número 33. Dá uma olhada no versículo de número 33 aqui. O fruto da tua terra e o produto do teu trabalho serão consumidos por um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrado e quebrantado todos os dias. Como é que está a humanidade todos os dias, irmãos? Mas o rico tem isso, mas o rico tem aquilo, mas o rico está assim, mas o rico está assado. Mas quando a praga vem, não escapa ninguém. Quando a praga é permitida por Deus, pela desobediência, a transgressão, o amor do dinheiro e a idolatria, a quebra de mandamento, não tem dinheiro que o detenha. Aí você vai dizer, isso foi no passado. A diferença é que está generalizado. Aqui ele falava para os filhos de Israel, porque as demais nações já viviam debaixo das maldições. Agora generalizou. Não tem mais filho de Israel e não tem mais gente de outras nações. Todos estão embaixo do mesmo jugo, ou todos estão na mesma obediência, ou na mesma bênção. Quem escolhe é você. Então, você vai comigo agora para o livro de
Provérbios. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os ricos e vou falar também, estamos falando também sobre toda a humanidade. Provérbios, capítulo de número 11. Dá uma olhada. Que Deus fala. Provérbios 11. Vamos ler o versículo de número 28 para frente. Aquele que confia nas suas riquezas cairão, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. Cuidado você que diz ser doutor, professor, ser isso, ser aquilo, teólogo, isso, aquilo. Vê o que você está ensinando. Porque se esse analfabeto que não sabe ler como eu, andar no caminho do Senhor, tu será, dentro da inteligência divina, o meu escravo. E eu não vou abrir mão disso. Não vou mesmo, hein? Se é bênção para a minha vida por ensinar a verdade, não vou abrir mão. Ele disse no versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é, está ganhando alma? Coloca o carnaval na igreja, coloca a política na igreja, faz do povo o que faz e diz que está ganhando alma para Jesus. Você é um tolo. O versículo de número 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio é o pecador. Então vocês não querem que nós pregamos, vocês não querem que nós ensinamos. Olha, irmão, e não é só o ímpio. Se nós falarmos da verdade sobre algumas pessoas aí e erros que eles estão cometendo por aí, vai procurar processar, vai procurar Ministério Público, vai fazer tudo isso. Mas eu digo uma coisa a você, queridos. Chegou a hora, chegou o tempo de você que diz que é crente, de você que diz que é pastor, de você que diz que é servo de Deus, mostrar se você é ou não é mesmo, honrando a Deus, falando a verdade, ainda que aqueles que estão na transgressão da verdade, do pecado, daqueles que estão quebrando os mandamentos, se levantar contra você, para te oprimir, para te processar, para te destruir e até a tua morte, porque vai acontecer. É o que está vindo pela frente, o anticristo está por aí. O anticristo entra com leis diferentes, tirando as leis divinas. Você vai ver isso daqui a pouco, quando nós entrarmos no livro do profeta Daniel. O que eles vão fazer com os casamentos? O que eles já estão fazendo. O que ele está fazendo com o aborto, o que ele está fazendo com o nascimento das crianças, o que ele está fazendo na cabeça das mulheres, dos jovens a respeito de ter filho, tudo isso você vai ficar sabendo. Quebras de leis e mandamentos, e a igreja ensinando essa droga que está sendo ensinada. Me perdoe o termo da palavra, me perdoe a expressão da palavra, mas aquilo que ensina o que não é verdade, essa é a realidade. Ensinar que os mandamentos foram quebrados e as leis que deu Deus ao povo de Israel lá no monte por Moisés é colocar essas coisas dentro da igreja e a destruição da humanidade. Por isso a humanidade está sendo destruída. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você diz, essas pragas não era para os filhos de Israel. Vamos ver se era para os filhos de Israel. Abram comigo no livro de Miqueias, profeta menor. Miqueias, capítulo de número 6. Vejam o versículo de número 14. Tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda estará vazio. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada.
Você trabalha, você ganha, você batalha, mas sem mandamento e sem Deus, vem o vento e espalha tudo. Irmãos, está assim a humanidade ou não, irmãos? E por quê? Quebra de mandamento. Versículo 15: Tu semeias, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com o azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porque se observa os estatutos do Urim, ele está falando aqui sobre a desobediência aos mandamentos do Senhor, ou o empregado com seu patrão, que não obedece, a consequência vem. Assim está toda a humanidade, desobedecendo, desmerecendo o Senhor, quebrando os seus mandamentos e trocando Deus por qualquer coisa dentro da própria igreja. Porque se há um lugar que não deveria fazer isso, era a igreja. Se eu entrar na igreja hoje, qualquer igreja, para fazer uma pregação dessa, eu só piso lá uma vez. O pastor vai me dar um banho de água fria. Voa daqui. Sofonias, capítulo de número 1. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Sofonias 1. O que diz a Bíblia no versículo de número... Eu vou pular, vou para frente. Vou ler o de número 12. Naquele tempo, esquadrinhareis a Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilo e satisfeito, que são como vinho deixado sobre a borda, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Como é que está isso? Como é que o povo está dizendo hoje? O Senhor não faz nada disso, o Senhor é bom, o Senhor não faz mal para ninguém, não vem com essa história que o Senhor tem praga para gente. Irmãos, está profetizado, quem profetiza é o Senhor, mas quem prepara as pragas é vocês mesmos, somos nós mesmos. As geleiras estão derretendo, o planeta está se consumindo, não dá para vocês verem isso? Qual é o futuro da nossa juventude, irmãos? Qual é os nossos futuros governadores, irmãos? Se os nossos ministros de lá de dentro dizem que viver 80 anos é viver demais, como aquele que saiu agora, ministro da Economia, diz isso. Se os nossos pregadores, os nossos bispos dizem que não foi Deus quem gerou o homem, foi um rato, para onde nós iremos? Para onde vai o nosso futuro? E o futuro das nações? Para onde vai? E vocês acham que isso aqui era só para o passado, né? Ele está dizendo aqui, versículo 3: os seus bens serão saqueados e as suas casas assoladas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Como é que está a agricultura hoje? Valores estão invertidos, meu querido. E como é que está a agricultura hoje? Se não tem os venenos para combater, para nós ingerirmos depois, e vir as pragas, se não tiver isso, não cria um grão na terra. Com toda a grandeza do nosso planeta, com toda a grandeza da nossa nação, se não tiver isso, não sobra nada. Você planta e a praga vai lá e destrói. É assim? Não, mas isso foi no passado. Você está dizendo que isso foi no passado. Pergunta para os agricultores. E cadê a chuva para fazer no tempo certo, o tempero certo para produzir? Cadê a chuva? Quem faz isso é a chuva. Cadê ela? Quando ela vem, faz o que está acontecendo no Pernambuco, faz o que acontece aqui no Brasil, acontece em todo lugar. Destruição. E por quê? Porque você, o comandante, governador da nossa nação,
Você deputado, você vereador, você senador, você ministro, você presidente, não tem responsabilidade sobre o planeta, nem sobre a nossa agricultura, nem sobre as nossas florestas, os nossos verdes e as nossas águas. Vocês preferem ver acabando no fogo, acabando na destruição. O que é isso? Quebra de mandamento, desobediência, um Deus que vocês não querem servir e obedecer para que Deus possa produzir. E isso não tem mais jeito, queridos. A única coisa que vocês têm que fazer agora, o ser humano tem que fazer agora, é se arrepender para ir morar no céu. Se quiser. Porque o planeta já não tem mais jeito, vai destruir mesmo, não adianta. Não existe um que vai chegar e fazer assim, fazer assim. Às vezes não quer fazer, mas se consegue. E as oposições. Esse é o futuro de todas as ações. Por quê? Quebra de mandamento. Paulo disse que Deus entregou. Mas isso foi lá no passado. Isso é para usar o povo do passado. Vamos ver o que Joel disse aqui. Capítulo de número 1. Versículo de número 1 diz o Senhor: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto migrador? Comeu o gafanhoto? O que ficou do gafanhoto migrador? O que ficou do gafanhoto? Desculpe, deixa eu ler de novo aqui. O que ficou do gafanhoto cortador? Comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador? Comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador? Comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa, inumerável, veio sobre a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoas. Ah, mas isso aí foi no passado. Vamos ver se isso foi no passado? Olha o que está dizendo aqui: uma nação poderosa, com dente de leão e leoa, veio para destruir. Quem mandou? Ou quem permitiu? Você saberá agora. Abram comigo Apocalipse, que vocês transformaram em uma novela, mas que não é novela, é revelação divina, e vocês gostam disso. Vocês que é crente gostam dessa tal novela que vocês criaram com o nome de Jesus, né? Pagarão um preço e eu verei. Capítulo de número 1 da nossa revelação. Revelação divina para as nossas vidas. Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhes dado a chave do poço do abismo. Quem é essa estrela que caiu na terra? E que abismo era esse? Que abismo é esse? Esse abismo aqui chama-se planeta Terra sem forma e vazia. Esse abismo aqui chama-se planeta Terra sem sol, sem lua, sem estrelas. É exatamente isso. Foi-lhe dada a chave do abismo. E o que ele diz aqui? O versículo de número 3. E da fumaça. Eu vou ler o 2 também. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Como é que está
o nosso planeta? Como é que estão os efeitos climáticos? Como é que está o chamado efeito estufa? Como é que está o ar que nós respiramos? E vocês dizem que isso aqui, que lá os mandamentos, lá para trás, a cobrança lá por quebra de mandamento de Deuteronômio 28 é para ele, é só para Israel. Como é que está o planeta que você está vivendo? Isso aqui não está acontecendo nada, não é isso? Diga para Deus, diga para quem está pregando aqui, que não está acontecendo nada disso. Aí ele diz aqui, ó. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como que tem o escorpião da terra. Foi-lhes dito que não causeis dano à árvore, ou melhor, à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Agora eu vou te pegar, tá? Tu diz que a palavra de Deus não fala sobre mandamentos, que a palavra de Deus não diz sobre os mandamentos aqui. Vou te mostrar que tu já tem o selo da besta na tua mão, eu na tua testa. Ele diz o versículo de número 5. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Tribulação que está para vir, destruição que está para vir, mortandade que está aí. Que nação era essa que o Senhor diz? E que gafanhoto é esse que Joel está dizendo aqui? Aqui estão eles, ó. Satanás e seus demônios, destruindo tudo. E o que é pior, irmãos, o Senhor disse aqui, não mexa com as árvores, os verdes, a plantação, porque não precisa. O próprio homem faz isso. É o homem mesmo que está fazendo isso. E Satanás e seus demônios estão fazendo o quê? Em cima do homem. Faça, fica rico, faz isso, faz aquilo. Destrua, faz isso. E o diabo trazendo só as pragas. O diabo montado em cima das pragas para destruir o homem, e o homem não percebe. Está o câncer, a diabetes, a AIDS, agora a Covid. Irmãos, é tanto tipo de doença, é tanto tipo de praga, que não dá nem para contar. Não tem como contar. É tantos vírus, tantas doenças, tantas pragas por causa do quê? O gafanhotão está aí. O gafanhotão está aí voando aí, destruindo tudo, que é o diabo. E os crentes não querem obedecer os mandamentos da lei divina. Por quê? E não querem ensinar. Por quê? Porque não traz lucro a eles. Eles querem cair nisso aqui, idolatria, o dinheiro. Querem ver? Mas isso não é para nós não. Vamos ver aqui no livro de Tiago. Carta de Tiago, a quem os crentes acusam, os apóstolos, os pregadores, de que os apóstolos de Cristo não ensinaram sobre os mandamentos e que eles tiraram os mandamentos. Antes de Tiago, deixa eu te pedir para passar primeiro lá em Lucas, capítulo de número 6, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6, dá uma olhada. Nós já vamos lá para Tiago. Lucas 6, e o versículo de número 24. Mas ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora rirdes, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vossos disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas.
Assim dizer, que maravilha, que pregação maravilhosa, essa aqui que eu estou falando, não. Essa aqui que eu estou falando, quando você acessa o canal, joga esse cara para lá. Você não quer nem ouvir. Mas aquele que prega o que você quer ouvir, aquele que fala o que você quer ouvir, vamos morar no céu, somos de Deus, somos assim, somos assados, as pragas não vêm, não atingem a nós. Esse você gosta, só que tu está montado nelas. Tu está dentro das pragas, tu está vivendo no meio das pragas e te atinge a mim, atinge a você, atinge todo mundo, não tem bonito nem feio para isso, nem rico nem pobre. Só tem um que possa livrar, que é Deus, com daqueles que obedecem os seus mandamentos. Aí ele diz aqui, diz bem de vós, só fala bem, só fala coisa boa. Pois é, mas você deveria entender que coisa boa que eu estou te falando. Porque Tiago diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu sei que você está caindo num abismo, eu não vou deixar sem te avisar, porque aqui está o aviso para você. Abra comigo também na carta de 1 Timóteo. Paulo diz assim, capítulo 6, versículo 19. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça é um mandamento ou não? E nessa cobiça, o que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Aí ele diz aqui, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas dores. Está aí o sofrimento, as pragas. Agora sim, Tiago, capítulo de número 5. Vamos para lá. Tiago 5, veja o versículo de número 1. Agora vós ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. Aí está. As pragas foi lá só para eles? As pragas eram só para os filhos de Israel? E o que é isso aqui? O que Tiago está falando aqui? O que Paulo falou ali? Por causa da quebra dos mandamentos, que vocês contestam, diz que não está no Novo Testamento. Meu irmão, tu não sabe o preço que tu vai pagar no fogo por causa disso, se tu não te arrepender a tempo. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e as vossas pratas se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo, ou com fogo, entesourastes nos últimos dias. Entesoura muito, quer muita riqueza, vem para aqui que você vai ter um carro zero. É assim que o pastor fala para você. Esse é bom, te fala coisa boa, como diz Lucas 6, 24. Entesoura coisa boa, vem para cá. Você gosta de ouvir essas coisas. Agora de ouvir o que eu estou pregando, nem eu gosto. Mas eu não posso me preocupar com isso. O meu dever é pregar. Aí ele diz, vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações no dia de matança. Condenastes e matastes o justo, que não vos resistiu.
Vocês não querem ouvir, mas vocês vão ter que ouvir. Ainda que isso custa a vida do pregador. Ei, profeta. Ei, apóstolo. Ei, bispa. Você está pronta? Você está pronta para que, se os carrascos chegar contra você, eles vêm aí. Eles estão chegando. A quebra de leis e mandamentos está estabelecida. Eles vão vir aí. Você não fala que você é de Jesus? Você não fala que você é bispa, que você é apóstolo? Eles vêm aí. O anticristo está estabelecendo o seu trono. Eles vêm aí. Como é que você vai fazer, bispa? E você, apóstolo? E você, missionário, que entesourou tanto? E você? Vai confessar o nome de Jesus, ainda que eles tenham que pegar um alicate sem anestesia, sem nada, e arrancar essas unhas bonitas que você tem, como já foi no passado? Porque você falou, e você fala que o pecado não deixa o homem entrar no céu, que vocês vão perecer no fogo, o pecador? Você está disposta? Que Cristo é o único Senhor e não pode ter outro? Você está disposta a isso? Que a palavra de Deus é a única profecia verdadeira, que o Evangelho de Jesus Cristo é o único que deve ser obedecido, que não há outro Deus. Você vai estar disposto para isso? Está chegando o tempo. Você vai ver quem é e quem não é. Você vai saber quem serve e quem não serve. Tiago está dizendo aí. Aí ele diz aqui, Tiago 5. Aquele, pois, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o que, irmãos? Comete pecado. Você está falando, independente de qualquer coisa? Você não está preocupado com nada? Está pregando, ensinando e falando, independente do que eles acham, do que eles pensam, do que eles dizem, você não tem medo, não? Está dizendo? Isso é você que deve saber. Examine esse homem a si mesmo. Ele diz aí, sobre os ricos. Tiago 5, do 1 em diante. O versículo de número 7 ele diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, está assim, está produzindo essa terra. É isso que Deus está fazendo todos os dias, chovendo, gostoso, produzindo, tudo bonitinho. É assim que está? Como é que está sendo no dia a dia? Quebra de mandamento, desobediência à palavra de Deus. O versículo de número: Sede vós também pacientes e fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Todos esses acontecimentos estão aí para te provar. Ele está voltando. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está à porta. Irmão, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. O que aconteceu com os profetas que falaram em nome do Senhor? Está sendo processado fulano de tal porque falou isso, falou aquilo, tá? O fulano de tal falou isso, falou aquilo, se falou dentro da palavra, está certo. Deve falar. Mas qual é o comportamento do fulano que falou isso? Está de acordo? Está apto para falar? Deus vai aprovar o que ele está falando? Porque tem isso também, viu, queridos? Você fala, mas você não guarda mandamento nem as leis, você passou tudo para trás, o que adianta você falar? Aí ele diz aqui: Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó, e ouviste o fim que o Senhor lhes deu. O Senhor é cheio de
misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo sol, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenado, ou você é, ou você não é. Chegou a hora de você provar se você é crente ou se você não é. Está chegando os dias aí. Quero ver se você vai pregar mesmo. Você não é bispa? Não, você não é. Você tem um título de bispo, você não é, tá? Você não é nada disso diante de Deus, não. Você é uma mulher que serve a Deus, você é uma mulher de Deus, abençoada por Deus, você é fiel ao Senhor, ao seu marido, mas esse título você não tem, tá, minha amada? Deus não tem isso, não. Foi o seu pastor, os seus conselhos aqui da religiosidade, conselho dessa ética do cristianismo aí, que te deu isso. Não foi Deus, não, tá? Você não recebeu por Deus, não. Mas você é uma mulher de Deus, abençoada, fiel, amém, que Deus te abençoe. Continua assim. Então, o que o Senhor está dizendo? Seja você sim ou não. Porque o que passa disso, a procedência é maligna. Você não disse que os mandamentos não estão? Aí está. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, pela Tua palavra. Nós te louvamos, agradecido por tudo. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Porque o nosso objetivo aqui é ensinar e falar. Independente de qualquer coisa. Temos que pregar. Temos que ensinar. E é isso que nós estamos fazendo, Pai. O povo não gosta da verdade. Mas o Senhor gosta de que fale da verdade. E é isso que estamos fazendo, pregando a verdade. Pois só a verdade pode salvar. Socorre os aflitos, necessitados, e socorre a nossa nação, nossa terra, nosso planeta e cada ser humano que habita nele. Pois Tu não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, Pai. Esse é o nosso pedido. Abençoa e socorre os que estão em sofrimento, nas prisões, nos hospitais, nos leitos de dor, lares que estão sendo destruídos, socorre. Empregos e desempregos. O Senhor diz ali que eles não têm compaixão pelo salário do trabalhador. Quem? Tanto os patrões como os líderes da nossa política. Nós estamos vendo isso. Mas o Senhor é Deus misericordioso, que vai nos socorrer. Obrigado por tudo, Jesus, e que Tu continua nos ensinando. Que o Teu Espírito Santo seja glorificado e que Ele continue a nos ensinar. Ó Deus, receba a honra, receba a glória e o louvor hoje para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.